Hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre o poder de uma vida profética. O que é isso? O que é, na verdade, ser profético em tempos como este? É impossível você andar com Deus e não se relacionar com a profecia, porque a profecia é a natureza do próprio Deus. Ele criou o mundo com profecia. Ele falava e as coisas aconteciam. Por isso, quando nos movemos e aprendemos qual é o poder da nossa confissão, vamos aprendendo como construir uma vida profética. Uma vida profética não é o toque de você apenas dizer eu falo muito em línguas, ou eu canto muita música. A vida profética está relacionada a uma posição, aprendendo a forma de pensar de Deus. Fale para o seu irmão, para você falar. Fale para o seu irmão, para você falar, você tem que pensar primeiro. Você então tem que aprender a pensar Deus. Entender como Deus pensa para saber o que fala. Livro de 1 Reis, capítulo 19, nos conta a história, e o verso 19, de um profeta. De um homem que tinha uma vida comum, porém que almejava uma vida extraordinária e sobrenatural. Quantos almejam uma vida sobrenatural aqui? Às vezes nossa vida é comum. Ela nasce dentro de um padrão simples, comum, mas ela pode se tornar uma vida extraordinária e sobrenatural. E quando falamos sobre a natureza de uma pessoa receber uma palavra de Deus, ou de uma profecia de Deus sobre a tua vida, você está falando sobre um poder de alterar a sua história. Quantos receberam e carregam uma palavra de Deus aqui? Então esta palavra, ela é poderosa para alterar a tua vida. Ela é poderosa para transformar completamente o seu destino. Nos diz assim: partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Eles estavam com 2/10. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou este os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, então te seguirei. Elias respondeu-lhe: vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois, o imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu carne, e as deu ao povo, e comeram. Então se dispôs e seguiu a Elias. Essa é a história de Eliseu. Eliseu era um pecuarista e agricultor. Trabalhava com animais e com terra. E a Bíblia nos diz, de forma comum, naquela época, todo mundo trabalhava com 12 juntas de boi? Não todo mundo. A maioria trabalhava com 12. Eliseu trabalhava com 24 animais. Era um homem louco. Não era um homem comum. A primeira coisa que você precisa entender é o poder do chamado de Deus sobre a sua vida. Às vezes nós temos um hábito de desmerecer e não valorizar o poder de palavras que temos administração comum diariamente falando. Então às vezes as pessoas falam: o tempo de Deus chegou sobre tua vida. Sabe, existe uma coisa muito clara. Fale para o seu irmão: quando o tempo de Deus chega na sua vida,
você não tem mais liberdade para viver uma vida estúpida. A primeira coisa é entender que o plano e o tempo de Deus enobrece a tua vida. Quando alguém fala o tempo de Deus chegou na minha vida, não é qualquer tempo. Eliseu, ele tinha uma vida comum. Porém, ele trabalhava na terra com o coração nos céus. Você já teve uma vida comum pensando nas coisas do alto? E eu quero começar essa noite fazendo um papel de Elias na tua vida, dizendo que o ano de 2018 é sim um tempo de Deus que chegou na sua vida. Então nós estamos, em primeiro lugar, nos posicionando debaixo de um tempo de Deus. E quando você está debaixo do tempo de Deus, você não pode ter uma vida estúpida, você não pode fazer coisas tolas, você não pode ser uma pessoa de vida simples, no aspecto de não ter fruto, de não ter destino profético. Então ali Eliseu estava trabalhando. Sabe, pode ter certeza, se há uma coisa que vai acontecer na tua vida, é que um dia desses Deus vai surpreender você. Ele nunca te anuncia quando ele chega. E ele chega de uma vez. Eliseu não esperava Elias chegar. Mas eu tenho hoje uma palavra para dizer: um tempo de Deus chegou no meio de vocês, caiu sobre vocês, está sobre a sua cabeça, está sobre a sua casa, está sobre os seus filhos, está sobre o seu casamento. Então é um tempo favorável para que as coisas sobrenaturais aconteçam com você. Quando você compreende isso, que você está debaixo de um tempo favorável para que as coisas sobrenaturais aconteçam com você, tudo que você precisa é aprender a reagir positivamente a esse tempo. Quando o tempo de Deus cai sobre nós, um tempo velho é quebrado. Então, o pastor de vocês falou que esse será o último verão sem ar-condicionado. Concordam com isso? Poderia ser mais profético, poderia ser o último verão nesse prédio, para estar num prédio maior. O que é que vocês acham? Tem fé para isso? Estamos numa noite de expectativa. Fale para o seu irmão, essa noite, não fala com autoridade, esta noite, você está debaixo de um tempo profético. E você precisa ser ousado. Quantos estão preparados para ousadia? Ousados. Você não pode trabalhar debaixo de um tempo profético não sendo ousado. Eliseu era um homem parrudo, era um homem forte. Por uma razão muito clara. Ele trabalhava com o dobro de bois que todo mundo trabalhava, porque ele tinha pressa. Quantos tem pressa aqui? A época que nós estamos vivendo é uma época para gente veloz. Pessoas que se movimentam no profético ou que têm uma palavra de Deus são pessoas que não têm uma cultura de desperdício de tempo. Então, uma das palavras que eu quero deixar num posicionamento claro, que quando o tempo de Deus chega na tua vida, uma coisa clara, Deus, você tem que estar pronto para isso. Eliseu estava pronto. O trabalho árduo dele desenvolveu uma estrutura física forte. Tudo que você passou na tua vida, na verdade, foi um grande processo de construção e um treinamento para você suportar o peso de um propósito profético que você irá conhecer na sua vida. Então, todas as vezes que você quebrou, faliu, teve problema no casamento, passou por crise, é um treinamento para você suportar o peso de uma palavra profética que você vai carregar. Por isso Eliseu estava treinado. Para carregar o que é de Deus, você tem que ter estrutura. Para suportar
a dimensão da presença de Deus, você precisa ter, sabe, base e fundamento. Então Eliseu era um homem fisicamente forte para encarar tudo que Deus tinha para ele. Tudo que vocês passaram nesta igreja, todas as dificuldades, foi um grande treinamento para um grande peso de glória que Deus colocará sobre vocês. Então valeu a pena tudo que passaram e atravessaram, porque estamos como Eliseu. O que ele fazia? As coisas rápidas. É um homem que tinha um poder produtivo tremendo. Quando a palavra profética cai sobre uma pessoa de vida produtiva, esta palavra gera um estrago e uma alteração no mundo. Se há uma profecia que eu quero deixar com vocês, é que Deus irá levantar gente robusta nessa igreja. Gente de peso. Quantos querem isso? Um espírito robusto, um coração robusto, vida financeira robusta, vida profissional pesada, robusta, para carregar o que Deus tem para fazer. Você não pode ter uma vida leve. Você não pode ter uma vida sem poder de impacto. Eliseu era um homem produtivo. E a minha profecia para vocês é que esta será uma igreja com alto poder de produtividade. Deus irá fazer de vocês um povo produtivo, como foi Eliseu. Você vai produzir para a sua família, você vai produzir para a sua geração, você vai produzir para a sua descendência. O Senhor está te chamando para isso, ter uma estrutura produtiva. E eu profetizo, vocês terão uma estrutura que irá produzir muitas coisas em nome do Senhor Jesus. Eu libero esta palavra sobre vocês. E quando ele viu, ele ficou doido, porque tudo que ele viu foi um manto sendo jogado sobre a vida dele. Sabe, eu quero que você entenda uma coisa na sua vida. Põe a mão no ombro da pessoa que está ao seu lado. Fale para ela: Deus sempre vai colocar alguém no seu caminho para despertar o que você carrega de Deus. Deus sempre vai colocar alguém no seu caminho para despertar o que você carrega de Deus. Então entenda a função do seu líder. Entenda a função dos seus pastores. Você precisa que alguém venha te acordar. Eliseu tinha todos os atributos para ser um profeta, mas estava adormecido. Há muita gente com chamado de Deus, com unção de Deus, com dom de Deus, dentro de suas vidas adormecidas. Há muita gente que precisa ser acordado. A função de Elias foi tocar o despertador de Deus. A função de Elias foi jogar um manto e dizer: acorda. Dê um tapa na pessoa que passou lá. Fala para ela: acorda. O tempo de Deus chegou para você. Fale para ela: acorda, o tempo de Deus chegou para você. Então é tempo de você acordar aquilo que está adormecido de Deus dentro da tua vida. A minha profecia é que o Espírito Santo está acordando aquilo que você tem de Deus dentro de você. Esta igreja, ela será acordada no ano de 2018. Ninguém ficará adormecido no meio de vocês. Eu libero essa palavra. É tempo de acordar, porque o manto de Deus caiu sobre nós. E quando o manto de Deus está sobre nós, então nós criamos uma nova vida. Você que tem dom, chamado, eu tenho uma profecia hoje, eu quero deixar.
Como nunca pessoas aderiram ao chamado de Deus e buscaram o chamado de Deus, eu libero que este é um tempo favorável para isso. Você vai conhecer o chamado de Deus para a sua vida. Quantos querem trabalhar no chamado que Deus tem? Quantos aceitam o chamado de Deus para a sua vida? Pois bem, procure seu pastor e diga: eu quero trabalhar, eu quero estudar, eu quero crescer, porque é tempo de chamado. E eu libero uma palavra, que 2018 será um ano de chamado. Será um ano que pessoas irão adentrar ao trabalho, ao reino, porque esse é um tempo profético. Deus quer que vocês tenham esse poder de despertar a outros. A função de Elias foi vital. Era acordar pessoas de Deus. Quantas pessoas de Deus adormecidas que nós conhecemos? Quantas pessoas que têm um chamado lindo, mas estão fora da igreja, estão decepcionadas, estão sozinhas. Qual é o tempo que Deus está dizendo para você? Vai atrás dos meus servos. Vai acordar os meus escolhidos. Vai renovar a força deles. Vai renovar a esperança e a expectativa deles. Eu libero isso essa noite. Que pessoas que já funcionaram nessa igreja e pararam de funcionar, Deus irá acordá-las e restaurá-las em nome do Senhor Jesus. Pessoas que se afastaram e voltarão. Então, o que fez Eliseu? A primeira coisa, ele falou: Elias, eu vou dar um beijo no meu pai e na minha mãe. Bom, a primeira coisa que Eliseu fez foi arrumar a casa dele para profetizar. Você quer ter uma vida profética? Uma vida profética começa arrumando a sua casa. Uma vida profética começa ajustando as questões familiares. Eliseu foi curar a sua paternidade e marcar a sua paternidade. Fala para o seu irmão: arruma a sua família para que você possa profetizar. Arrume a sua família para profetizar, porque não adianta você profetizar na igreja e espancar seu filho em casa. Não adianta você profetizar na igreja e não profetizar para o teu próprio casamento. Não adianta você profetizar para outros e não ser profeta para si mesmo, porque o maior profeta na sua vida é você. E se você não entende essa postura, por isso eu quero deixar um posicionamento muito claro, que este é um ano de cura familiar, para que o propósito profético de Deus sobre a família possa ser estabelecido. Então é tempo de curar os nossos casamentos, é tempo de sarar as nossas relações, é tempo de reconciliar, de perdoar, é tempo de amar. Arrume a sua vida, porque uma palavra profética está chegando sobre você. Arrume a sua casa, porque uma palavra profética cairá sobre ela. Por isso, profecia e amor andam junto. E Paulo nos mostra isso em Coríntios. Ainda que eu tivesse o dom de profetizar e não tivesse amor. Estamos num tempo de um novo perfil profético, de aproximar a profecia e o amor. A profecia e a família. A profecia, quando cai na sua casa, os teus filhos se tornam profetas. Quantos acreditam nisso? Isso aconteceu com Filipe. As filhas de Filipe profetizavam. E eu quero lançar isso hoje como uma profecia. Teus filhos vão profetizar em nome do Senhor. Dentro dessa atmosfera profética, tua descendência será afetada. Por isso, arrume a sua família para ter uma autoridade profética. Cure a tua paternidade para ajustar a sua identidade. Eliseu entendeu isso. Para profetizar, você tem que ter uma identidade curada. A pior coisa que pode existir é uma pessoa profetizando com o coração doente. Se torna bruxo. Entende?
Então não pode, a minha palavra hoje é clara. Deus está trazendo uma cura dentro da sua questão familiar, para que o seu espírito seja solto, para que o seu espírito seja liberado. Quantos querem ser Eliseu esta noite? De voltar para suas casas e dizer: eu vou arrumar as coisas. O que fez Eliseu? Ele entendeu que se você não arruma a estrutura interna, você não tem autoridade externa. Se você não arrumar as coisas internamente na sua vida, se você não arrumar as crises de sua família, você não terá autoridade na casa de Deus. Por isso Paulo diz que o homem que não governa bem a sua casa, como ele poderá governar a casa de Deus? Tudo que Deus vai fazer na sua vida vai passar por sua família. Tudo que Deus quer construir com você vai passar por sua família. E não espere um profeta de fora vir até a sua família para abençoá-la. Você é o profeta da sua casa. Você é o profeta do seu casamento. Você é o profeta de teus filhos. Jacó chegou para os seus filhos e deu destino para cada um deles, profetizando, dizendo o que eles seriam. Sabe quem vai dar destino para a tua família? É você. Sabe quem vai dar destino para o teu filho? É você. Sabe quem vai dar destino para o seu casamento? É você. Seguimos juntos? Quantos estão aqui? Outra coisa que Eliseu fez foi sacrificar e renunciar. Você tem que entender cultura de renúncia. Sabe o que Eliseu fez? Ele queimou todo o seu poder natural. Ele queimou tudo aquilo que dava status para ele. Eram as suas juntas de boi. Quando nós aprendemos a viver debaixo de uma palavra profética, nós queimamos tudo aquilo que sustenta uma estrutura de orgulho. Queimamos tudo aquilo que sustenta a soberba. Queimamos tudo aquilo que nos atrapalha no nosso crescimento com Deus. Hoje é a noite de você queimar os bois. Hoje é a noite de você tomar uma decisão na sua vida. Porque o tempo de Deus chegou para você. Por isso é renunciar ao orgulho. Porque Deus dá graça aos humildes e rejeita aos soberbos. Por isso, se você quer se movimentar com a presença de Deus, com a profecia de Deus na sua vida, você tem que queimar as estruturas de orgulho. Quantos querem profetizar o futuro? Põe o nome dessa pessoa que está ao seu lado, essa pessoa bonita. Você vai ser profeta para ela agora. Fale forte para ela. Você precisa queimar o passado para profetizar o futuro. Amém? Queimar o passado para profetizar o futuro. Queima o teu passado essa noite. Queima o passado da tua família. Queima os bois. Você só pode profetizar o futuro quando queima o passado. E há muitas pessoas que não queimaram os bois. Você tem que entender o que você quer perseguir. Eliseu se tornou um caçador de Deus. Ele queria perseguir tudo aquilo que Deus estava fazendo de mais novo. Elias chegou para ele lançando um desafio profético. Desafio de construir uma vida profética. Deus trabalha sempre com desafios. Por isso não tenha medo dos desafios de Deus para você. Quando você queima o seu passado, você está apto para profetizar o futuro. E o fogo do seu sacrifício é o que vai acender o teu espírito. O fogo do teu sacrifício vai acender o teu espírito para seguir a Deus. Eu tenho uma palavra para dizer a você. Você não vai ficar mais amarrado com nada. Tudo que
prende a tua vida, Deus vai te desprender. Foi o que fez Eliseu. Ele se desamarrou. Ele se tornou livre para Deus. Quantos querem se tornar livres para Deus? Uma vida profética é assim. Nos tornamos livres para Deus, para que a palavra de profecia construa o nosso futuro. Não podemos desenvolver um chamado atados. Por isso minha profecia hoje é que um povo profético é um povo livre. É um povo solto. É um povo que não tem condenação. É um povo que não está em correntes. Não há mordaça, não há culpa, não há nada que possa te condenar. Por isso essa noite, se prepare para arrancar para uma nova etapa. Ano de 2018 é um ano de desafios proféticos. Seremos desafiados pelo próprio Deus a fazer coisas incríveis como nunca fizemos antes. Sabe o que fez Eliseu? Ele foi. O que você está perseguindo? Dinheiro? Poder? Faz parte da vida e é importante que você tenha. Mas o que define sua perseguição? Eliseu perseguia algo. Uma vida de poder. Uma vida profética de um alto resultado. Sabe o que você deve perseguir? Talvez o que perseguiu Eliseu. Uma vida profética de alto resultado. Aonde Elias ia, ele estava atrás. Gente que tem sede de Deus faz isso. Não importa o desafio, é orar à noite, é no monte, é 40 dias de jejum, é culto todo dia. Eu vou atrás. Eliseu entendeu isso. Quantos querem mais de Deus? Corre atrás. Se você não perseguir o que Deus está movendo, você não vai alcançar. Eliseu teve uma postura de perseguir o que Deus estava movimentando. Eu gosto muito de vir nessa igreja pela sede que vocês têm. E quando você procura, você acha. Quando você bate, a porta se abre. Por isso eu digo, se vocês estão perseguindo Deus, vocês vão encontrar coisas tão sobrenaturais de Deus, coisas tão poderosas de Deus, coisas tão malucas e tão doidas de Deus. Faça como Eliseu, seja um louco, seja um perseguidor das coisas sobrenaturais, seja um caçador de experiências com Deus. Não deixe a sua vida em um modelo comum. Porque a vida profética, ela é tocada de desafios e paixão. Ele era apaixonado. Ele estava pronto para ser treinado. Quantos querem ser treinados? Eu libero essa palavra. Que vocês serão uma igreja de treinamento. Eliseu entrou debaixo de um treinamento. Deixa Deus treinar você. Deixa Deus treinar o seu trabalho. Deixa Deus treinar o seu chamado. Deixa Deus treinar o seu coração. Se permita ser treinado. Isso é construir uma vida profética. Uma vida de submissão. Sabe como Eliseu era conhecido? Como o homem que deitava a água na mão de Elias. Ele entendia que aquela unção que ele estava honrando e perseguindo, ela viria para a vida dele um dia. E eu profetizo isso. Toda unção que você honrar, ela vai chegar na tua vida um dia. Ela vai te constituir. O que você honra hoje vai te constituir amanhã. Por isso honre a autoridade profética. Por isso que a Bíblia diz: crede nos meus profetas e prosperareis.
Honra a unção profética na vida do teu irmão, do teu líder, do teu pastor. Porque era isso que Eliseu fazia. Estamos juntos? Eliseu fazia isso de forma ousada. E até que chegou o momento que Elias falou: o que você quer? Quantos estão prontos para pedir essa noite? Balança o irmão e fala: seja ousado quando você vai fazer um pedido debaixo de um tempo profético. Quantos estão debaixo de um tempo profético essa noite? Quem acredita? Quem acredita de verdade? Levante a mão. Seja ousado no que você vai pedir. Elias falou: o que você quer? Elias falou: eu quero a tua porção dobrada. Hã? Eu quero o teu espírito e o espírito que está sobre você. Eu quero unção dobrada. Quantos querem unção dobrada? Eu libero uma palavra sobre vocês. Que Deus irá fazer dobrar todas as coisas na tua vida. Que 2018 seja um ano de unção dobrada na nossa vida, de acontecimentos dobrados. Que 2018 possamos avançar. Avançar. Quantos querem essa noite uma unção dobrada? O Espírito tem isso para você. Sabe o que Eliseu estava dizendo para Elias? Eu quero ser maior que você. Faz para o seu irmão: eu quero ser maior que você. A audácia desse homem. Eu quero. Então, uma pessoa que tem uma vida profética não pensa em uma vida pequena, não pensa em uma vida simples e limitada, mas pensa em expansão. E minha palavra de profecia é: Deus trará expansão sobre vocês. Expansão em tudo que vocês estão fazendo. Haverá expansão em 2018 nessa igreja, nesse ministério, dentro da tua família, dentro da tua casa. Expansão. É tempo de unção dobrada. Sabedoria dobrada, iluminação, dinheiro, construção, poder. Sabe o que fez Eliseu? Eu quero unção dobrada. Fale para o seu irmão: eu quero unção dobrada para dobrar todas as obras de Deus nesse mundo. Eliseu está dizendo para Elias: eu vou trabalhar mais para Deus do que você trabalhou. Eu vou dobrar tudo que você fez. Elias fez 7 milagres. Sabe quantos milagres fez Eliseu? 14. Ele dobrou. Ele aumentou a operação de Deus no mundo. E a minha profecia para vocês é: esta igreja irá aumentar a manifestação do reino nesse mundo. Irá aumentar a operação de Deus nesse mundo. A unção dobrada é para isso. É para aumentar as obras de Deus. E como profeta, eu libero sobre vocês o aumento destas manifestações. Que este ano vocês vivam o dobro de milagres que viveram em 2017. Que vocês alcancem o dobro de pessoas que vocês alcançaram em 2017. Porque é um ano de unção dobrada. A vida profética, ela funciona para dobrar as coisas. Quando uma palavra cai na sua vida, esse homem era ousado demais. Ele queria operar milagres. Quantos querem operar milagres? Os profetas não só profetizam, operam milagres. E que o Espírito Santo vos dê a graça, que esta igreja seja uma igreja de operadores de milagres. Operadores de milagres. Que venha cura no meio de vocês. Que se manifeste ressurreição no meio de vocês. Que sinais poderosos do próprio Deus venham sobre vocês.
Não é mais tempo de uma vida simples. É tempo de uma vida de poder. É tempo de uma vida profética. Quantos recebem esta palavra? Quantos têm uma palavra de Deus sobre sua casa, sobre sua vida? Sempre a geração que Deus está levantando vai ser melhor do que a anterior. E eu profetizo que os jovens serão melhores do que nós. As crianças serão melhores que os jovens. Porque Deus sempre está levantando a geração de Eliseu. É uma geração jovem e mais forte, mais poderosa, mais preenchida. E eu profetizo isso. Deus vai dobrar a quantidade de pessoas dentro desta igreja. Eu profetizo esta palavra. Dobrar. Vocês abrirão novos cultos. Vocês não caberão neste lugar. Oh! Lugar. Fale para o seu irmão, este lugar é pequeno para a profecia que carregamos e nos tornamos. Este lugar é pequeno para aquilo que vocês carregam de Deus. A estrutura, ela é pequena para a expansão da palavra que você tem no seu espírito. Por isso eu profetizo que Deus vai alargar ambientes na vida de vocês. Vai alargar tua casa, vai alargar tua família, vai alargar tuas células, tua rede, teu ministério. É tempo de alargar a tenda. É tempo de fazer crescer, porque porção dobrada dos céus virá sobre nós. Fale comigo, quando uma profecia entra na minha vida, ela entra no meu espírito, no meu sangue e nos meus ossos. Quando você recebe uma palavra profética de Deus, essa profecia, ela entra no seu sangue. Fale para o seu irmão, os profetas morrem, mas a profecia continua. O profeta pode morrer, mas a profecia, ela transcende. Ela continua. Por isso aquilo que Deus falou com teus pais, que não se cumpriram na vida dos teus pais, vai se cumprir na tua vida. O que Deus está falando com você vai se cumprir na vida do teu neto, porque Deus entrou dentro da tua família por meio de uma profecia. Hoje, o sangue da tua família carrega uma profecia de Deus. Então a tua descendência já está marcada profeticamente. Você entende isso? Que você pode morrer hoje, mas Deus vai cumprir na vida dos teus netos e dos teus filhos o que Ele te falou. Porque a profecia, ela vai de geração em geração. Por isso vos disse, os filhos de vocês serão profetas. Porque a profecia já está dentro deles. A profecia já está dentro do seu casamento. A profecia já está na vida dos seus netos. E eu profetizo uma coisa: teu filho será maior que você. Teu neto será maior que teu filho. A tua descendência será forte, porque assim a descendência do justo, ela é abençoada, ela é poderosa e ela vai brilhando. Estão preparados para uma nova geração nessa igreja? Uma nova geração de gente robusta, profética e forte? Quantos querem isso? Elias construiu um profeta maior que ele. Fale para o seu irmão, você vai construir pessoas maiores que você.
Eu profetizo isso. Teus discípulos serão maiores que você. Eu libero esta palavra em nome do Senhor. Eu profetizo isso, que a geração mais nova será maior. Eliseu morreu. E chegaram e colocaram um homem na cova de Eliseu. E o homem ressuscitou. Porque o que Deus tem com a tua vida vai transcender tua vida. A unção que Deus marcou a tua vida vai tocar outras gerações. A unção que Deus marcou a tua vida vai tocar outras pessoas. A unção está nos ossos. Fala para o seu irmão, a unção nos seus ossos. A profecia nos seus ossos. Sabe, Eliseu entendeu isso, ele já estava morto. Isso é tão profético que José, quando estava no Egito, ele fez uma promessa, dizendo: por favor, me jurem que vocês não deixarão os meus ossos no Egito, vocês levarão os meus ossos para a terra de Canaã, porque José era uma profecia. Jacó, quando abençoou Isacar, disse: você é jumento de ossos fortes, robustos. A profecia está dentro de você, está nos seus ossos. Por isso, mesmo depois que Yeshua morreu, o ministério dele foi maior e cresceu. Depois que Eliseu morreu, ele continuou dando fruto ainda, a unção que operava nele. Eu quero dizer que Deus vai fazer coisas grandes, que você vai deixar legado do testemunho da presença de Deus sobre esta terra. Você vai deixar legado. A vida profética deixa legado. A vida profética deixa fruto.